Boa tarde, tudo bem? Fala, Carla! E aí? Acho que a Deia já pediu aqui para participar. Vamos lá. Síndrome do bem. E aí, Val? Érica? Tudo jóia? Olá! Deia! Tudo bem? Olá! Tudo bem, e você? Tudo bem. Nossa, que fundo transado esse, hein? Você tá em Ah, minha casa? casa, tô em casa. A minha casa a gente pode até falar sobre isso, né? Porque eu demorei para achar um arquiteto que sacasse que um projeto com acessibilidade pode ser com designer, né, também. Uau, que legal. Quem é o arquiteto? Vamos O divulgar, Marcelo né? Rossetti, Ai, que legal, que bacana. Então, quer dizer, todos esses fundos aí que você faz é tudo em casa. tudo em casa. Eu achei que pudesse ser aí igual alguns deles, mas não, é Não, em a minha casa. casa é tipo o Wynwood de Miami, sabe? O Jax fala Adorei. pra mim que assim, eu só não coloco grafite no teto, porque todas as paredes estão tomadas aqui. Que legal, que legal. Bom, obrigado por ter aceitado esse convite. Daqui a pouco eu vou, na hora que eu parar de falar e você começar, eu vou colocar um comentário fixo para as pessoas que forem entrando saberem do que a gente Bom, está falando. Mas para quem não conhece ainda a Deia e que está vendo ela pela primeira vez, a Deia tem uma história de vida muito linda e muito interessante que ela vai contar aqui hoje, mas que num determinado momento ela teve uma surpresa, né? Virou cadeirante. Isso já faz mais de 20 anos. E de lá para cá, além de uma vida tradicional, se casar, ser mãe de 2 filhos, tal, fez muita coisa nesse mundo da inclusão e da diversidade, né? Desde campanhas, protagonismo, quebra de paradigmas, até ajudar milhares de pessoas com deficiência a conseguirem um emprego numa época, inclusive, muito diferente da de hoje, né? Onde ainda tem muito. muito para ser feito, mas que alguma coisinha a gente já caminhou. Então, a ideia é a gente poder conhecer um pouco mais dessa história inspiradora e aí, se der brecha, a gente troca uma ideia. É isso aí, ideia? Tá ótimo. Obrigada a você, Henry. Imagina, que isso. É uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua história de vida. A gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes e eu gosto de histórias reais, né? Eu sempre procuro pessoas que trabalham com diversidade e inclusão, mas que tenham histórias realmente de vida, histórias com conexões com o assunto, porque quando a gente vive a questão, é de outra forma que a gente enxerga, né, tudo isso. E isso eu falo por experiência própria, né? Porque eu sou fonoaudióloga de formação, então eu já Boa, atendi a pessoa. começa a tua história. Boa, Vou contar meu por storytelling, mas favor. eu sou fonoaudióloga de formação, né? Então eu já atendia pessoas surdas ou Uhum. pessoas que tinham alguma questão na fala por conta de um AVC, de um traumatismo craniano. Então, e aí eu estava no final da faculdade de fonoaudiologia quando eu parei de andar do dia para a noite, literalmente, né? Uau. E esse parar de andar, não é que assim, foi literalmente mesmo, eu costumo falar que foi um super blackout, porque eu estava na praia com o Jax, que é meu marido hoje, mas na época é meu namorado. Depois eu conto um pouco da história, Tá né? bom. Nossa história juntos. E eu fui tentar, no meio da noite, levantar para ir ao banheiro e eu já estava com muita dificuldade, né? Então eu já ia Quantos tateando anos nas você tinha? paredes. 22. 22, tá bom. 22 anos. Hoje eu tenho 44 e eu costumo falar que vou fazer 22 anos de cadeira, então eu andei 22 anos e agora já estou 22, né? Então a metade da minha vida eu já estou sobre rodas. E aí, nesse processo, no dia que comecei a parar, acho que a gente, na verdade, vai tomando conta, né, do que estava acontecendo, percebendo, mas enfim, resumindo, eu saí, né, de Santos, a gente saiu correndo, foi para o hospital e eu fiquei no hospital internada por 30 dias, né? Essa internação, ela
eu não soube logo de cara que eu ia ficar na cadeira de rodas, mas a gente começou a investigar e aí a gente achou uma má formação congênita na medula espinhal, né? Então, de uma forma didática, é uma verruga vascularizada que por algum motivo pode ser anticoncepcional, ela sangrou. E esse sangramento, quando ele fica pingando na medula espinhal, ele dá uma lesão medular, né? Ele dá um choque medular. E aos 22 anos eu tive que tomar talvez a decisão mais difícil, né, que eu tomei até hoje na minha vida, que era se eu operava ou se eu não operava, né, a malformação. Então a gente procurou vários especialistas, vários neuros na época. Alguns falavam que era melhor operar porque o sangue não estava estancando, então nesses 30 dias eu tomei muita cortisona para tentar controlar o sangue, mas ele não estava estancando, pelo contrário, ele estava subindo e eu estava perdendo cada vez mais movimentos. E outros falavam, não, com o tempo o corpo vai absorver e ela vai ficar com sequelas pequenas. Bom, essa decisão meus pais, né, na época deixaram comigo, porque ou eu operava e muito provavelmente eu teria uma sequela, que é a sequela que eu tenho hoje, paraplegia, ou eu deixava como estava. Bom, respirei fundo e escutando, enfim, colocando tudo na balança, eu decidi que eu tinha que operar, porque, enfim, já tinha perdido os movimentos da perna e tinha risco de eu ficar tetraplégica e até morrer se esse sangue subisse. A partir daí, a minha vida deu uma virada, porque a cirurgia foi feita, daí eu saí do hospital e com o tempo eu comecei a perceber que a Andrea não ia voltar a andar, né? Bom. E eu lembro Alguém te deu uma experiência contrária? Como assim? Alguém falou, não, fica tranquila, mais um pouquinho de físio, você volta a andar? Não. Ou quando você entrou para operar, você já sabia que você não ia mais andar? Não, na verdade não, porque como eu não tive uma lesão medular causada por um acidente, então a lesão ela foi causada até pela cirurgia mesmo, né? Então a gente não sabia qual era o dano dessa lesão, né? Tá bom. Então, se ela tinha sido perfeito. total, se ela tinha sido parcial, imagina, a gente está falando de 1998. Sim. Né? Eu fiz uma cirurgia que talvez hoje, né, deve estar muito mais avançada do que era naquela época. E eu lembro todo o processo de adaptação, né, para essa saída do hospital, porque eu fiquei 30 dias internada e fez parte desse processo a apresentação à minha nova colega de vida, que era a cadeira de rodas. E foi muito louco, Henri, porque quando eu fui apresentada para ela, em nenhum momento, né, mesmo que a gente é enviesado, eu também era, né, e continuo sendo para uma série de questões, como todo mundo, eu olhei para ela com um olhar do tipo, com ela eu vou poder fazer 1000 coisas, né, que sentada numa cama eu não vou conseguir. Perfeito. Então, quer dizer, você enxergou o copo meio cheio e não meio enxerguei, vazio. né? Não me pergunte como, da onde eu tirei isso, mas eu acho que quando eu vi ela, eu vi uma série de possibilidades, né? E aí eu sentei na cadeira e eu senti uma liberdade incrível, né? Então eu lembro da sensação eu tocando pela primeira vez a cadeira de rodas. E aí, a partir daí, ela virou minha grande aliada. E eu fui percebendo, não é que assim tão rápido, passou 3 meses, o movimento das minhas pernas não voltavam. 4 meses, mesmo eu fazendo uma super físio, fazia físio todo dia. E eu comecei a perceber, né, enfim, que era muito possível que eu não ia voltar a andar. E aí eu comecei a entender um pouco e buscar outras realidades, porque naquela época, né, hoje a gente abre a internet, a gente consegue ver várias referências, né? E naquela época não era assim, né? Eu não tinha nenhum amigo com deficiência, não tinha crescido com ninguém com deficiência, nem na minha família, né? Só que eu tinha a favor da minha juventude, que isso foi muito bom, porque eu acho que quando a gente é jovem, a gente não tem medo de nada, né? Eu tinha uma vontade de viver absurda, né? E eu lembro de uma cena, né? Não é que todo mundo perguntar, mas desde o começo você saiu sorrindo dessa situação? Óbvio que não, né? Não. Tem todo o processo, enfim, da gente sentir a nossa dor mesmo. Sim, claro. De aceitação, de reconhecimento do novo corpo, porque eu não consegui, quando eu cheguei do hospital, eu não conseguia ficar nem sentada na cama. Né? Então eu tive um processo. Seria muito estranho se você perdesse a chance de andar e encarasse com a maior naturalidade do mundo. Você precisa desse processo, né? Você pode olhar as possibilidades, mas esse processo é importantíssimo, claro. Até para não dar uma falsa impressão, né? Total. Falarem,
que ela sonhou em estar na cadeira de roda. Não, não é isso. Ela só... Não, ninguém sonha com isso, né? Ninguém sonha, exatamente. Até porque a gente até então, né, naquela época, tinha muito poucas referências de como é que seria viver, né, uma vida na cadeira de rodas. E aí eu comecei a entender, e nessa busca de entender um pouco da minha nova condição, né, eu comecei a me interessar muito pelo assunto, né? Isso foi tomando um corpo na minha vida que eu comecei a escrever um livro, né? Que aí começa a história, eu falo que aí começa a história da minha grande virada mesmo, porque eu queria voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, só que agora eu tinha uma questão de acesso, e eu não sabia onde eu podia ir, né? Não tinha onde consultar, então eu comecei a escrever um guia da cidade de São Paulo, que era um guia que mostrava quais estabelecimentos e quais serviços da cidade de São Paulo eram acessíveis para uma pessoa com deficiência. Tá bom. E isso, na época, foi tão disruptivo, Henrique, você não imagina, porque em 1998, 99, para você ter uma ideia, a lei de cotas foi regulamentada em 99. Né? Nessa época, só tinham 600 pessoas com deficiências contratadas em grandes empresas no país, né? 600, uau! É muito pouco, né? Nada, nada. Era nada. E quando eu comecei a falar desse assunto, colocar a pessoa com deficiência como consumidor, isso foi tão disruptivo que, na verdade, eu saí uma matéria na Veja, porque o que eu acho? Que nada na vida acontece por acaso, né? Primeiro, eu acredito que você vai ter que passar, você passa. Você escolhe a forma que você quer passar por tudo que te acontece. Mas também acho que quando você tem uma vibração boa, as coisas começam a acontecer. Então, a ideia do guia era um projeto. Estava eu e o Jax numa lanchonete em São Paulo comentando sobre o livro, né, que a gente queria, falando como um casal. E pela nossa sorte, as mesas eram super coladas umas nas outras nesse restaurante. E, de repente, levantou uma moça e falou: olha, estou escutando a conversa de vocês, eu sou jornalista da revista Veja. Não. Achei incrível a ideia de vocês. Vocês podem me ligar na segunda-feira a gente conversar um pouco, que eu vou tentar conversar com o meu editor. E assim foi. Né? A matéria foi publicada, isso estourou de uma forma, assim, era uma ideia ainda, né? Eu até coloquei no meu perfil a matéria essa semana, aonde o deficiente podia ir ou não na cidade de São Paulo. E aí, né, enfim, a matéria saiu num domingo, na segunda-feira eu recebi um telefonema de um patrocinador interessado. A partir daí, quando o livro, a gente ficou um ano fazendo o livro, a gente mapeou mais de 1.000 estabelecimentos, mas a partir daí, quando o livro foi publicado, a gente fez um boom, mas assim, eu saí em tudo quanto é lugar da mídia, porque era um projeto muito inovador, onde eu tirava a pessoa com deficiência da caixinha do assistencialismo, porque não é porque eu acreditava, eu era uma militante naquela época, acho que eu nem tinha o poder, né? A noção, Outro dia eu estava na rua andando, aí chegou uma pessoa e falou: você não é a Andréia do LinkedIn, ativista, né? Eu nem sabia o que era ser um ativista, né? Mas eu tinha uma história, a minha história, né? E a partir daquele momento, eu acho que eu tirava aquelas pessoas, né, desse assistencialismo e colocava eles fora dessa caixa. Né? Então, eu estava falando do consumidor com deficiência, eu estava falando do trabalhador com deficiência. Então, fazendo com que as pessoas começassem a enxergar as pessoas com deficiência sobre outro ponto de vista. Sim. E aí eu lembro, né, enfim, de várias histórias, né, engraçadíssimas, porque uma dessas andanças por São Paulo, eu não me identificava que eu estava fazendo o livro, né? Então, a gente entrava, eu e o Jax, nos lugares, tentava, enfim, a gente tinha um checklist prévio do que a gente deveria avaliar, e eu não era nenhuma técnica em acessibilidade, né? De novo, eu tinha 1 ano e pouco de cadeira. E eu lembro que, assim, o que me chamava muita atenção era a falta, né, primeiro de uma questão cultural mesmo, né? Sim. Que, primeiro, como eu não era vista como consumidor, então muitas vezes estabelecimentos nem entendiam o que era ter acessibilidade, né? Segundo, como as empresas ainda não tinham trabalhadores com deficiência, como é que elas poderiam atender melhor um cliente com deficiência? Porque ela não tinha representatividade dentro da empresa, né? E aí eu lembro que, assim, várias histórias por essa andança, essa investigação por São Paulo, e uma delas que me marcou muito foi que eu estava cobrindo um shopping, né? E aí eu entrei no elevador e as cenas do elevador, elas são clássicas até hoje, né? E a assessorista perguntou assim, logo de cara para mim, para o Jax:
nossa, o que aconteceu para você ficar assim? Você é tão bonita, né? E tá assim. Só que essa cena era tão comum na nossa história que eu e o Jax, a gente pensou assim, bom, toda vez que perguntaram o que aconteceu para você ter ficado na cadeira, vamos inventar uma história, porque a sua história, igual eu contei aqui, não tem muita emoção. Vamos colocar um pouco, né, enfim, de amor, de esporte radical, né, de superação. Bom, a gente inventou, olha Aham. isso, que a gente fez um salto duplo de paraquedas. O paraquedas não abriu. O É. Jax caiu em cima das minhas costas, da minha coluna, esmagou e eu fiquei paraplégica. Uma história, Uhum. assim, com emoção, né? E Uhum. aí, bom, nesse shopping, logo depois que a gente tinha bolado essa história, a assessorista perguntou logo de cara. E aí, a gente, um olhou para o outro, vamos contar aquela história. A gente Soltou a contou. história do paraquedas. E aí a gente não se aguentou, óbvio, porque a história é tão absurda, e começamos a rir. E aí, no meio que a gente tá rindo, ela olhou para mim e falou assim: Nossa, além de tudo, ele ainda ri da sua desgraça. Eu falei: Nossa, para tudo, você tá me chamando de desgraçada, né? Então, assim, as questões desses vieses que a gente carrega, né, que a gente carrega sobre pessoas com deficiência, eles são muito fortes e É criam verdade. estereótipos com relação a esse grupo de pessoas, né? E esses estereótipos, eles são tão fortes que eles vêm acompanhados com julgamentos que colocam essas pessoas, igual eu falei, dentro de caixas. Só que essas caixas, que para mim me chamam de PCD, né? Por isso que eu falo tanto que eu sou contra essa sigla PCD, porque é muito rotulante. Até o tipo de vaga que é ofertado para uma pessoa com deficiência, né, que se intitula PCD, é muito limitado. Porque a gente, esse termo, essa terminologia, ela é muito enviesada. Então, essa caixa é uma caixa que eu não aceito. Né? E eu não aceito, não é pelo simples fato, porque eu acho que ela discrimina de uma forma absurda. Pelo simples fato que eu quero e posso ter uma vida como qualquer outra pessoa. Quer dizer, Né? você não quer que as pessoas, ao te verem e verem outras pessoas com deficiência, enxergam a deficiência antes da pessoa, né? Porque a deficiência não define a pessoa, é uma das características, mas não é a que define. É isso que você está querendo dizer. Total, porque Henry, sempre quando eu chego no lugar, a minha cadeira chega na frente, né? Tem vezes que eu estou fazendo uma reunião de trabalho, que eu vou explicar o que eu faço, que eu sei que a pessoa nem está prestando atenção, né? Do que eu estou falando, porque acho que eu estou quebrando tantos rótulos na Ela falou cabeça assim, cara, dela que como uma pessoa com dificuldade de locomoção, cadeirante, está aqui fazendo isso? É esse paradigma que está dentro da cabeça da pessoa, ao invés de estar prestando atenção no tema da reunião. total, porque eu acho que a gente foi sendo imputado ao longo da nossa história de vida, né, como Uhum, pessoa mesmo, uhum, sobre determinados grupos, né? E com relação uhum, às pessoas com deficiência, os inputs que a gente recebeu, que são os nossos vieses, eles são muito ligados ao capacitismo. Então, quando uma pessoa vê uma outra pessoa, né, uma mulher com deficiência, que é protagonista da sua própria história, as pessoas acabam, de alguma forma, se incomodando até, né? Porque esse processo de você ser mais empático, ele passa por uma desconstrução de uma série de questões suas, né? E uhum, questões, muitas vezes, que são questões de você com você mesmo. Isso é muito louco. Porque eu uhum, só consigo ser empático com determinadas causas quando eu me aceito, né? uhum, E se a uhum, gente for voltar um pouco na nossa infância, ou quando a gente olha os nossos filhos, né, com relação a isso, a gente nasce se amando tanto, e o que acontece depois, né? Amando tanto a gente mesmo e amando ao próximo, que de repente, quando a gente vira adulto, a gente parece que a gente perde, né, essa essência, né? Então, uhum, por que a gente tem todo esse processo, né? E esse processo desencadeia, né, principalmente em alguns grupos, o que a gente chama de deixar eles apartados da sociedade. E uhum, aí, depois que esse livro fez esse boom, eu comecei a receber, né, propostas de empresas para que eu prestasse consultoria para atender melhor pessoas com deficiência e para empregabilidade. E eu me apaixonei por essa questão da empregabilidade, porque eu vi o quanto fez bem para mim, né? O quanto nesse processo de eu retornar ao trabalho, as questões de eu voltar a andar ficaram bem menores, né? Então era um processo que muitas vezes eu estava dando valor demais e esquecendo de viver. E isso foi na verdade, um dos aprendizados que a cadeira me trouxe, né?
que é viver cada dia como se fosse único, né? Então, eu aprendi que a gente tem que viver intensamente. Eu acho que é por isso que eu sou tão louca com essa história de viagem. Já trabalhei isso em terapia também, né? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso sair, né, da rotina, Não, né? A rotina é e algo não que... é, e não é sair para ir para Santos, é sair para ir para Dubai, né? Para É, ir para a China, né? para China. Tô sabendo. Eu não fazia nem ideia desse coronavírus. No final do ano estávamos eu levo meus filhos junto, na China, né? Sim. E a cadeira me possibilitou muitas coisas boas, Henri, né? Então, assim, quando me perguntam como é que você superou a cadeira de rodas, eu acho que a gente não supera, né, uma deficiência, não existe, né, isso, mas eu acho que a gente sim pode e deve ser feliz na condição que você tem, né? Claro. Porque essa felicidade passa muito por essa aceitação que a gente está falando do seu corpo, né? E a gente realmente entender, né, que isso é tão importante, essa jornada, né, essa jornada da positividade, da felicidade, de você se conhecer, que a partir daí você as coisas da sua vida começam a dar certo. E as Deia, se coisas para você mim... Não, perdão, se você me permitir, eu concordo muito com o que você está falando e vou além. Às vezes, uma situação inesperada e que você não deseja, quando ela vem, porque você não controla, pode fazer com que você seja mais feliz do que antes de tê-la, sem querer desejá-la. Eu vou te dar um exemplo. Ninguém quer ter um filho com deficiência. Ninguém em sã consciência escolhe ter um filho com deficiência. Mas hoje, te dando um depoimento pessoal, eu sou um cara muito mais feliz com o Pepo na minha vida, por ele, pelo que ele trouxe e por quem eu sou hoje em dia, do que eu certamente seria um cara menos completo, digamos assim, se ele não tivesse. Aí você fala, pô, então ele te trouxe tudo isso? Então se você tiver um quarto filho, você quer que ele venha com deficiência? Não, claro que não. Eu não quero que um quarto filho venha com deficiência porque a sociedade não está plenamente pronta para recebê-lo, porque muitas vezes podem vir com comorbidades associadas e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que é louco, mas mesmo uma situação inesperada, eu sou hoje eu sou uma pessoa melhor, não melhor que ninguém, mas uma versão melhorada de mim mesmo. Total. É louco isso, né? Porque assim Muito. como você, encontramos uma maneira de ser mais feliz e melhor do que a gente era antes, mesmo não desejando a situação. Encontramos um propósito de vida, né? O que nos Isso. move? Um propósito, né? Isso uma vez eu escutei, né, de uma grande amiga minha que falou: olha, as empresas gastam milhões para que essas agências de marketing encontrem o propósito daquela empresa. A sua empresa já nasceu com um propósito, né? Então, que é realmente tirar as pessoas com deficiência da invisibilidade. E quando eu falo tirar da invisibilidade, eu não estou falando em nenhum momento da gente ter um olhar assistido com relação àquilo, né? A esses determinados grupos. Eu tô falando tirar da invisibilidade para que a gente possa realmente ser considerado cidadão, né? Que tem os seus direitos e seus deveres. Então, eu vou dar um exemplo de como a sociedade ela é enviesada. Eu fui votar nas últimas eleições. Eu voto numa faculdade, que é uma faculdade, enfim, num bairro bom, e só tem um elevador. E a minha sessão é 2 lanches de escada para cima. Naquele dia, o elevador quebrou, né? Então, quando eu cheguei para votar, eu perguntei para o segurança, ele falou, quebrou. Eu falei, mas não tem outro elevador de carga? Né? Porque eu já conheci vários elevadores que não são os elevadores oficiais de passageiros. Uhum. E ele falou, não tem. Mas, moça, ele olhou para mim, olhou para minha cadeira e falou... Você não acha mais fácil justificar? Daí o Jacques já me conhece. O Jacques, os meus filhos já me conhecem, né? Daí começa todo o discurso. Inclusive, ele caiu na mão, né? Na mão da pessoa errada, que eu sou, na verdade, uma ativista. Eu sou uma. Né? Enfim, essa questão é muito importante. E aí eu falei, não, moço, né? Você tá falando isso porque eu tô na cadeira de rodas, porque você acha que meu voto não conta, ou porque eu sou mulher, aí já começou a sobrepor questões de diversidade. Eu falei, você arruma uma pessoa, que você, né, os 3 junto com o meu marido vão subir e eu vou fazer, né, o meu dever, que é votar, né? Porque eu acredito nisso. Então, mas naquela hora, aquela pessoa ela foi muito enviesada, né? Foi enviesada de uma forma
que ela, inclusive, né, então, com o preconceito do capacitismo, subestimou a minha capacidade, né, de exercer o meu papel como cidadã. Não, a tua vontade de fazer o que qualquer cidadão pode fazer. E escutando você falar sobre a sua experiência pessoal, né, eu não te conhecia antes, né, a gente tem, enfim, pessoas comuns Muitos próximas. amigos em comum, né? Mas, escutando você falar, eu fico imaginando os meus filhos falando um pouco disso, né? Também, porque vou contar um pouco da história, né? Antes de eu chegar nos meus filhos, mas depois, quando a Igual surgiu, a minha empresa, a gente começou a dar super certo. Então, a gente já ajudou mais de 18 mil pessoas com deficiência a serem empregadas em 800 grandes empresas. Eu publiquei 3 livros. Eu faço um projeto com a ONU, né, de melhores práticas de diversidade e inclusão com empresas do mundo inteiro. Ganhei. Deia, desculpa, só um segundinho que tem um comentário. Você se incomoda de baixar a tua câmera de maneira que você fique mais alto acima dos... Tá bom? Eu acho que só tá bom. Falta cair para trás, né? Igual a gente vê naqueles... Tá bom assim? Desculpa te interromper. Vamos lá. Imagina. Então, quer dizer, Igual começou a dar certo. Dá certo, a gente começou, né? A gente atendeu muitas empresas. Você montou a Igual já casada com o Jackson ou antes de casar com ele? Antes. Antes? Né? Antes. Nossa, que a loucura. gente começou essa história, nós dois, né? E eu lembro que a moça que trabalhava lá em casa, que era a nossa secretária, né? E atendia os telefonemas. Tem uma história até que eu contei no feed muito boa. Bom, a gente era muito novo, né? A gente tinha 23 anos de idade e a gente começou a fazer reuniões com diretores, né? De bancos, diretores de grandes varejistas. E numa dessas reuniões eu estava super insegura, porque era uma reunião super decisiva. E eu convidei um primo meu, né, que era um diretor da Editora Abril, para acompanhar a gente na reunião. E aí, esse primo, no dia, tinha machucado o joelho jogando tênis, ele foi na reunião apoiando, né, usando um taco de golfe como muleta. O Jacques, de tão nervoso, ele acordou com um terçol gigantesco. E o único óculos que ele tinha era um óculos amarelo, né? Aí ele quis compor com uma camiseta amarela. E eu com a minha cadeira de rodas. Então, quando a gente entrou na reunião, né, era o diretor de marketing de um grupo gigantesco, acho que ele achou a nossa família tão diversa e tão diferente que resolveu contratar. E assim começa a minha história como consultora. E nessas 800 empresas que a gente prestou consultoria, eu pude acompanhar, inclusive, como é que essa questão de inclusão, né, vem sido tratada ao longo desses 20 anos que eu trabalho com isso, né? Então, a gente saiu de alguns estágios. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente falava muito mais dessa questão de que a pessoa... primeiro, essas pessoas eram invisíveis. Tanto que invisíveis, totalmente. Em 1999 tinha 600 pessoas com deficiências contratadas, né? Ou seja, elas deviam estar contratadas não motivadas por uma lei, porque entraram no mercado de trabalho. E devia, provavelmente, se olhar a fundo, né, os indicadores serem pequenas empresas. Então, em 99, essas pessoas ainda não eram invisíveis. Depois, né, lá pelo ano 2000, 2005 até 2010, a sociedade começou um movimento que era um movimento muito de que, tá bom, vocês não são invisíveis, né? Vocês estão aí, vocês existem, mas vocês vão ter que se adaptar ao meio. E esse é o processo, né, que eu senti muito na pele. Então, eu não tinha acessibilidade para ir em nenhum lugar. Muitas palestras que eu dava, eu tinha que ser carregada pelo auditório, até chegar no palco, enfim, né? Na minha vida social, idem. Mas para que a pessoa com deficiência pudesse, né, participar, ela tinha, né, que ser carregada, ela tinha que, enfim, dar um jeito de estar naquele local. Então, eu falo que isso, então, a gente passou da invisibilidade para uma aceitação desde que eu me adequasse ao meio. E hoje, Henry, a gente vive um movimento que talvez a gente chegou no ápice disso, né? E espero me ver muito ainda para ver a gente se transformar mais, que é um movimento de desejo, porque a sociedade começou a perceber que não é só bom para a Andrea estar inserido nela, né? É bom para vocês que eu esteja também, porque né, uma via de mão dupla, né? Sem então dúvida. É um desejo, né? Que é um desejo muito bacana, porque aí a gente começa a dar oportunidade de conviver com pessoas que têm histórias de vidas
diferente, né, que a sua. Não sou diferente porque eu uso cadeira de rodas, né? Não é só isso que me diferencia de você, por exemplo, né? Sim. Cada um tem sua história. E quando a gente se dá a oportunidade, eu acho que a gente tem uma grande virada de mindset mesmo. A gente começa a enxergar a pessoa. Então, aquela sigla PCD, né, as pessoas têm que entender que o P vem antes do D. É verdade. Né? A gente não pode deixar de contemplar a deficiência. Eu não quero que seja... não, finge que a deficiência dela não existe. Não, claro que não. Sim. Mas tem que enxergar. É fazer com que cada vez mais essa condição seja encarada com naturalidade, porque ela é natural, a vida é diversa, a espécie humana é diversa, os pensamentos são diversos. O que aconteceu ao longo de muitos anos, em função primeiro do desrespeito e depois da invisibilidade, foi que primeiro se tratou a diversidade, aquilo que era minoria, como anomalia, e depois se tratou como algo não natural. Então, hoje, eu concordo contigo, a gente está numa crescente que as coisas acontecem, tem acontecido para começar, né? As pessoas realmente têm enxergado a importância do pertencimento, independente de você ter alguém com deficiência por perto, ou de você ter alguém com orientação sexual diferente da tua, ou cor de pele diferente da tua, porque o mundo é diverso e é justamente essas diferenças que enriquecem e pluralizam o ser humano. E eu acho que a próxima etapa, se você me permitir não só um desejo, mas um pouco do trabalho que a gente faz, que isso continue, né? Porque eu acho que ainda tem muita empresa que respeita a cota, o que já é um bom passo, mas a ideia é que elas não respeitem a cota, que elas façam independente da cota. Mas eu acho que a partir de agora, a gente vai passar a conscientizar os consumidores a valorizarem esse tipo de empresa, esse tipo de estabelecimento. A empresa amiga da inclusão, a empresa amiga da diversidade, mais ou menos como aconteceram com outras coisas, né? ISO 9000, empresas que respeitam os animais, que não poluem, que têm um selo green. E aí eu acho que isso é catapultado, né? Uma coisa leva a outra. Não sei se você concorda. Eu acho que a gente vai passar, a gente está passando, inclusive, né? Porque com o que o consumidor, né? Porque diversidade tem muito a ver com inovação, né? E inovação traz lucro. Só que esse consumidor, ele se identifica com que personagens, né? Então, hoje em dia, a gente vê que se identificam com personagens reais, né? Então, eu fiz aí um post que viralizou no LinkedIn, onde eu mostro, né, uma criança com um cadeirante, né, que é uma criança que foi na Target, nos Estados Unidos, e quando ele entrou na seção infantil, tinha um super de uma foto bem enorme de uma outra criança sentada na cadeira de rodas. E ele, eu vi. Né, e ele sorrindo, porque né, gerou uma identificação. Ou quando outro post meu que viralizou foi o da Barbie na cadeira de rodas, né? Porque, imagina, né? Quando eu era criança, eu nunca tive uma Barbie cadeirante, uma Barbie plus size, né? Com diferentes tipos de corpos, né? Então, quando a gente pensa nessa pluralidade, a gente está pensando em todo mundo, né? E quando todo mundo joga, todo mundo ganha. Então, essa frase eu adoro falar porque ela é muito verdadeira. E essas histórias reais é que o consumidor se identifica. Então, como é que as pessoas me perguntam, como é que você se transformou numa LinkedIn Top Voice falando de diversidade e inclusão, né? Por que isso chamou tanta atenção na rede? Entre 42 milhões de usuários, né? Foi a primeira história no LinkedIn, vez na história no LinkedIn, que uma mulher com deficiência ganha uma voz dessa, né? E legal. Eu acho que analisando tudo isso, primeiro que né, o presente não é para mim, né? O presente é para a causa. Concordo, totalmente. Apesar de ficar muito personificado em você, na verdade, o trabalho que você faz é do mundo, é de todo mundo. Porque eu me vejo assim, entendeu? Porque Perfeito. Até por isso que a minha empresa chama igual, porque quando a gente fala de diversidade, todo mundo sempre tem de reforçar as diferenças. E eu quero falar de igualdade. Sim, e quando a gente começa a refletir, pensar nisso, essa comunicação, ela muda totalmente até as nossas ações, né? Com relação a isso. E aí, eu acho que quando eu faço essa reflexão, por que a rede, né, deu essa voz para uma mulher, né? Então tem a questão de gênero e com deficiência. Porque eu acho que realmente começou a ter um desejo da gente ter,
né, histórias de vidas diferentes da nossa. Porque eu sou uma mulher que eu acho muito chato, né, conviver com pessoas iguais. Né? E Uhum. olha que eu cresci numa comunidade, que era uma bolha, né? Sim, E eu sim. lembro que quando eu entrei na faculdade, para mim isso já foi uma, sabe, diversidade. E por isso que eu gosto tanto quando me perguntam, porque eu já fui para mais de 40 países, na cadeira de rodas. Por que eu volto sempre a Nova York, né? Primeiro porque, enfim, é mais fácil a locomoção, a acessibilidade nos Estados Unidos. Segundo, Perfeito. porque você conhece cidade no mundo mais plural que Nova York? Não, não tem. Mais cosmopolita, plural, não tem. Não Não, em tem. Nova York você pode sair de pijama, juro. Sim, E do ninguém vai jeito que olhar você para sair, você. você vai olhar exatamente, porque tem vários de todos os tipos. E aqui, quando eu vou no shopping, as pessoas viram pescoço. E Ah, aí, e quando eu ainda saio com os meus filhos, aí que eu dou um tilt na cabeça das pessoas. Porque não é possível, né, que uma mulher, né, com deficiência possa constituir uma família. é louco. A É. gente é... E muitas vezes, pelo menos na experiência que eu tenho aí de 2 anos e pouco com o Pepo, às vezes não é nem um preconceito discriminatório. Não é um preconceito discriminatório, é um preconceito de falta de informação e de surpresa por nunca ter visto. Então as pessoas às vezes não fazem por mal, mas elas fazem, né? Sim, e a chave da inclusão é a informação, né? Sem dúvida, é isso. Informação para informar e para combater preconceitos discriminatórios e preconceitos estabelecidos utilizando parâmetros únicos. E, na verdade, essa é a chave, né? Mostrar que, peraí, quem falou que esse parâmetro único é certo? Né? Deus lá em cima deve estar olhando e falando, turma, existem várias formas da gente encarar uma mesma situação. Não, E total. o trabalho que você faz é justamente isso. Eu queria voltar só um pouquinho, porque a gente acabou pulando, Tá. porque se empolga e tal, para falar do teu casamento, porque você contou que, Pepinho, ó, você contou que namorava o Jax na época, né, que você operou, vocês começaram a empreender juntos, e aí, como é que veio o casamento no meio do caminho? Quanto tempo depois? E como é que o teu meio, o teu círculo de amizades encarou essa nova situação? Especialmente porque eu imagino que a maioria dos teus amigos não tinha vivenciado isso por perto. Acho que é interessante você falar sobre isso. Bom, eu acho que o Jax, a gente tem uma história antes da cadeira, né? A gente estudou juntos no colégio. O Jax fazia as minhas provas, porque eu nunca fui CDF, né? Que naquela época falava assim. E o Jax sempre foi um ótimo aluno. Aham. E quando eu entrei na escola dele, parece que assim, os dois já de alguma forma já, né, já se encontraram assim. A gente não namorou logo de cara, mas a gente desenvolveu uma bela amizade antes, né? E, enfim, e aí eu já fazia as minhas provas, porque diz ele que ele já gostava de mim, só que eu não dava bola para ele, né? E que foi aí alguns anos de conquista, até porque eu tinha outro namorado na época, que eu entrei no colégio, enfim. Saímos da escola, a gente acha que tinha se beijado uma ou duas vezes, muito louco. Depois a gente foi se reencontrar depois de uns 3 anos, numa festa de uma amiga em comum. Olha o E Jaquito. Olha o Jaquito. Eu sofri muito na mão dele. Ai, e uma história real de amor, né? Eu acho que eu Sim, acredito sim. muito em almas gêmeas, né? É. E quando a gente dá a sorte de se encontrar, né, nesse plano material, que foi o nosso caso, dá super certo. E a gente Ah, se reencontrou e a gente começou a namorar. E Henri, logo depois de um ano, eu fiquei na cadeira de rodas de namoro. tá bom. Então, assim, ele é um ano e pouco mais novo que eu. Então, você imagina, ele tinha 19 para 20. Eu tinha 22, tinha acabado de fazer 22, e a gente era muito jovem passando por tudo isso. E eu lembro de o Jax, nesses 30 dias que eu fiquei hospitalizada, ele não saiu do meu lado no hospital. Ele vinha todo dia, depois da faculdade, ficava lá por 1 ou 2 horas comigo. Em vários momentos, né, eu me questionei se ele ia ficar comigo, até porque, né, eu na situação dele Até também pelo não sabia o que ia histórico perfeito, e, exatamente, porque e a você se gente era põe no tão lugar dele. jovem, com pouca Uhum. informação, né? E que realmente eu me questionei, só que acho que ele foi tão maravilhoso. E uma vez que eu perguntei para ele, que eu tive coragem de verbalizar isso para o Jacques, ele falou para mim, Andréia,
eu gosto de você, eu vou ficar com você deitada, sentada ou de pé. Né? O que, né? Então a gente vai viver uma vida junto, porque eu escolhi isso e eu quero viver essa história com você. E assim, essa minha história, né? Essa minha força não é do nada, né? Eu devo muito a ele, eu devo muito à minha família, porque eu acho que, sabe, essa base familiar, e eu devo muito à formação que o judaísmo me trouxe, que é de ajuda ao próximo, porque a gente cresce com os valores da nossa casa, motivou a empreender socialmente, né? Então, fazer não olhar só para mim, olhar para outras pessoas também, que tem uma situação parecida com a minha. E aí a gente foi construindo. Então, esse livro a gente fez juntos, a empresa a gente fez juntos, e aí até que a gente resolveu casar. Henri, no dia que a gente decidiu a data, distribuiu os convites, eu lembro que a minha mãe falou, a gente tem que fechar em 400 pessoas. Sabe quantas pessoas foram no meu casamento? 450. A gente teve 50 convidados de bico. Não. Porque eu acho que as pessoas estavam... Como é que ela vai entrar de noiva? Porque é tanto viés com relação a isso. Ainda mais 20 e poucos anos atrás, 20 anos atrás, sei lá. Não, total. Quem vai empurrar ela? Como é que vai ser? A roupar? Como é que vai ser as 7 voltas? Bom, eu fiz tudo. Eu entrei, a minha mãe caprichou no meu vestido. O meu vestido ele era de cristal, porque eu adoro me produzir, né? Isso a gente pode falar um pouco da minha vaidade, mas o meu vestido era inteiro de cristal. E eu lembro que eu entrei com uma música que é uma música para mim que me marca muito, né? Até porque meu pai era israelense, ele já faleceu, é uma música que ele gostava muito, que é o Acolele. E eu lembro do Gerson, que é um Hazan, entrando cantando essa música, e a gente arrebentou, assim. Se você olhar o vídeo, as pessoas, na hora que eu entro, elas estão se matando de chorar. Não, ainda mais Acolele com o Gerson cantando, você com a história do... Assim, incrível, tô quase eu chorando. E aí eu fiz as 7 voltas, bom, o Jacques pisa no copo, estoura o copo e a gente dança, né? E até isso as pessoas... Só um parênteses, existe uma tradição judaica que no final da cerimônia, o noivo, no momento alegre, quebra um copo para lembrar a destruição do templo, do segundo templo em Jerusalém. Então, quando a Deia fala que o Jacques quebrou o copo, é uma tradição judaica que termina a cerimônia e aí começa a dança. Tem aquela dança judaica, muitos, independente de serem judeus ou não, devem conhecer a tradição dos casamentos judaicos. E aí vocês dançando... Não, eu acho que antes disso, uma cena que me marcou muito, né, na cerimônia, foi quando meu pai, né, sai da minha condução, né, que estava me conduzindo na cadeira de rodas e me entrega para o Jacques, né? Me entrega no bom sentido, porque eu sou uma mulher que você sabe que esse negócio aqui... Empoderada. Assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas não tem entregar nada. Aqui eu me viro. Mas é uma cena que me marcou e eu lembro do meu pai falando para ele, cuida bem da minha filha, né? E o Jacques, não é que ele cuida bem de mim, né? Assim, ele é um cara fantástico, assim. Ele dá curso disso. Ele dá curso. Ele dá curso. Mas muitas vezes, em lugares que eu não posso ir, ou que eu não ia conseguir chegar, porque as minhas pernas, enfim, não ando, né? Então, por exemplo, no Pelourinho, por exemplo, num templo budista, ele me carrega e a gente vai. Então, muitas vezes o Jacques, ele é a minha perna. Só que ele fala para mim, Andréia, muitas vezes você é a minha muleta, né? Porque é uma essa troca, via de mão isso, dupla. é a troca. Eu vi que vocês... fizeram uma conta de quantas vezes na vida o Jacques já te transferiu de lugares para outro, mais de 150 mil, e você fez um teste no teu Instagram, dizendo de hoje para o final do dia, quantas transferências ele vai fazer, tipo 20, 25, da metade do dia para o final. Né? São coisas que a gente não tem a noção, porque é uma loucura, né? Quer dizer... Agora, e os teus amigos, Deia? Não quero deixar de Olha, de saber isso foi uma questão que foi um baque para mim. Eu não sei se você sentiu isso, mas provavelmente sim. Porque as pessoas, e eu nem acho que é porque elas discriminam, né? Elas têm um preconceito e depois geram uma discriminação. Eu acho que as pessoas, elas pouco sabem lidar com questões que elas não estão familiarizadas, com questões que muitas vezes geram desconforto interno para elas, né? Perfeito. E eu sempre falo que é muito importante a gente deixar gerar esse conforto para a gente quebrar. Mas os meus amigos na época, né, e os do Jacques também, que a gente tinha muitos amigos em comum, lógicos, eles se afastaram. Porque
de verdade, até uma verbalizou isso, uma das nossas amigas, falando, porque eu me afastei de você na época, porque eu achei que você ia ficar chorando e eu não tinha estrutura, né, emocional para aguentar uma pessoa chorando. Só que eu falei para ela, deixa eu te falar, para chorar eu tinha o Jax, eu tinha minha mãe, eu tinha minha família, minha irmã. O que eu queria dos meus amigos era sair, né, era me divertir, né, era arejar minha cabeça, era me sentir viva, né? E só que realmente muitos se afastaram, e esse afastamento também foi importante. Primeiro para mim, para o Jax, porque a gente se fortaleceu, óbvio, né? A gente viu que no final das contas, quando a gente tem uma dificuldade, essa união do casal, eu acho que você viveu isso também, ela é muito importante, né? E muito necessária para isso. Então foi um grande aprendizado para nós dois. E eu posso falar que a gente se basta, Henry, sabe? Tipo, hoje a gente tem muitos amigos, mas a gente curte muito ficar, eu, Jax, Guilherme os e dois. Leonardo, né? Que legal. E esse processo da maternidade também eu acho importante a gente falar, né? Que veio o casamento, eu já tinha escrito o livro, eu casei, né? Eu já tinha plantado uma árvore e faltavam os meus filhos, né? E eu não sabia se era possível. Porque você acha que eu digitava no Google? Que Google? A internet Não era tinha Google, discada. não tinha. Era o Manac Abril na época e não tinha todos os assuntos. Talvez eu pegasse aquelas Barças, Mirador na casa da minha mãe Tipo e colocava isso, lá. exato. Né? No máximo ia aparecer uma palavra que eu detesto também, que é discapacitado, né? Que é inválido, né? E eu não sou nada disso, nem eu, nem essas 24% da população, né? E aí, eu queria engravidar. Era o meu sonho. Desde pequena, eu brincava, né, com as minhas bonecas. Eu sempre quis ser mãe. E eu não sabia, né? Eu não tinha, assim, médicos que tinham experiência para onde ir ou referências. E eu falei para o Jax, né? A gente ficou 5 anos casado. Quando eu completei 30 anos, eu falei, Jax, acho que agora a gente pode tentar. E eu lembro direitinho do dia que eu descobri que eu estava grávida do Guilherme. A gente tentou, a gente estava numa viagem em Goiânia para um dos nossos clientes para palestrar e atrasou. Eu sempre fui super regulada na menstruação, atrasou. E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, compra teste para mim, deixa na minha portaria, que quando eu chegar no aeroporto eu vou fazer os testes. Eu vou fazer. Como uma mãe judia, ela comprou 10 testes. 10 testes, né? 10 testes e deixou na minha portaria. E eu lembro que, direitinho, já que estava na janela, assim, sabe, encostado, e eu fiz o primeiro, deu positivo. Fiz o segundo, deu positivo. Daí o Jax falou, pode parar, você tá grávida, né? E aí, como eu tomava um remédio, que é um remédio que eu tomo, né, até hoje, mas que eu parei durante a gestação, que é para controlar essas dores neuropáticas, que são dores em função da minha lesão, e são ardores, na verdade. Tem dias que eu faço, né, para sair da cama. Porque tá bom. São dores que realmente incomodam. Eu precisava ligar para minha médica, inclusive, para perguntar se eu tinha que parar de tomar esse remédio. E aí ela falou, eu falei, doutora, eu tô grávida. E aí, sabe quando eu senti do outro lado da linha a pessoa respirando? Bom, Andréia, vamos encarar juntas, né? E aí a gente foi, fala com o meu neuro, fala com o outro. A gente foi, enfim, formamos um time de especialistas e a gente descobrimos que a única particularidade, que é diferente das outras mulheres, é que eu obrigatoriamente tinha que fazer uma cesárea. Cesárea, sim. Porque eu não tenho a prensa abdominal ao ponto, né, de o bebê sair dessa forma. Só que tinha uma outra particularidade. Como eu tenho uma lesão parcial da minha medula, o meu médico falou, eu não quero fazer a RAC, que vocês passam a RAC, o meu neuro. Anestesia. Anestesia, porque eu não posso nem sonhar dessa anestesia esbarrar na medula dela. Então, não quero correr o risco. Bom, aí a minha médica, então, ou você vai fazer a geral, né? Então, a gente faz a cesárea com você apagada. Mas aí você não acompanha o parto. E aí, Henry, eu falei, não, eu quero ver meu filho nascer, sabe? Aquela mega super corajosa, né? Eu preciso ver o Guilherme nascer. E aí ela falou, bom, então vamos encarar juntas. E foi assim, ela falou, eu vou fazendo anestesia local até um certo ponto, porque a partir do momento que chegar muito próximo do bebê, quando eu vou cortando, eu vou injetando a anestesia local, quando chegar próximo do bebê, eu não posso mais injetar, porque eu não posso correr o risco de anestesia ir para ele. Aí eu falei, tá bom. Bom, entrei toda sorridente, né? De repente, eu só vejo o anestesista, o assistente do anestesista, desmaiando na sala. Como é que essa mulher tá aguentando
a dor de fazer uma cesárea a sangue frio, né? Mas, enfim, a minha médica, ela foi super rápida. Acho que ela fez esse parto em menos de 10 minutos. E aí, na hora de costurar os pontos, ela assim me chapou, né? Eu vi o Guilherme nascer. Só que depois eu engravidei do Leonardo. E eu falei, bom, se eu fiz para um, tem que fazer para outro. Só que dessa vez eu entrei chorando, né? Já, sabe? Eu já, em vez de sorrindo, eu falei, eu quero a minha mãe, sabe? Tipo, super madura, com 35 anos, super madura, eu quero a minha mãe. E fiz igual, né? Porque eu falei, senão o Léo, quando crescer, vai trabalhar isso em terapia, vai falar, porque a minha mãe, desde o começo, já fez diferença de um de outro, né? Brincadeiras à parte. Mas aí eu comecei a descobrir como é que era ser uma mãe sobre rodas, né? E eu lembro que o pediatra deles, depois de um tempo, ele verbalizou assim, Déia, quando você entrou e começou a trocar a fralda do Guilherme em cima do seu colo, com uma rapidez, que eu desenvolvi uma técnica, sim, né? Claro. De trocar a fralda Você em cima do meu colo. O meu colo era o trocador. Né? Essas crianças se mudaram para o meu quarto. O Jax, vou falar baixo, né? Para que ninguém escute a gente, dormiu quase 6 anos no colchão para as crianças dormirem na minha cama, porque era mais fácil para mim, para ficar levantando toda hora, né? E buscando eles no berço. Quer dizer, o Jax, além de dar o módulo 1 do curso de como tratar a esposa bem, ele dá o módulo 2 de como ser um excelente pai. É mais ou menos isso. Exato. E ele dormiu no colchão, né? E eu lembro do Gui, também super pequenininho, ele pedia colo, eu pegava ele, Henri. Uma das mãos apoiava na roda e a outra eu puxava. As pessoas ficavam horrorizadas. Eu parava com essas crianças no shopping, em qualquer lugar que eu ia. E desde que o Gui fez 6 meses, eu já comecei a viajar com ele pelo mundo. E eu sempre falo isso para os dois. Vocês têm que se manter relevante e manter a mente de vocês aberta. Né? Nunca faça julgamento, nunca se feche para o novo, porque vocês sim vivem numa casa onde qualquer adversidade a gente começa a olhar de uma forma. Qualquer adversidade a gente tem sim como transformar numa grande oportunidade. Verdade. Odeia, você sempre foi essa mulher determinada, de personalidade no bom sentido, falando forte, ou sim ou não? E você acha que essa tua nova condição deu um booster nisso ou não? Você sempre foi assim? Eu acho que eu já tinha essa característica de mulher, sabe? Uma vez um presidente de uma empresa falou para mim, né? Você não é faca na caveira, você é faca na cadeira, né? Você vai ser direta no ponto, né? Porque ele estava me mostrando a empresa dele, eu falei, nossa, linda a empresa, super moderna, mas eu não vi um negro, né? Você já soltou tudo. Um deficiente, né? Cadê a diversidade aqui, né? E aí, eu lembro que assim, o diretor de RH olhou para mim, tipo, quase me matando que eu falei isso. Daí ele falou, você é faca na cadeira mesmo, né? Então, essas questões, eu acho que a cadeira também me trouxe uma bela de uma maturidade. Eu fiz 21 anos de cadeira de rodas, né? Então, eu atingi a maioridade na cadeira, né? E com isso veio uma maturidade, né? E eu tenho noção que o tamanho do meu privilégio, que é um privilégio, você tem esse privilégio, eu tenho esse privilégio de estar falando sobre esse assunto com milhares de pessoas, né? Impactando, inclusive, a vida. O que a gente faz tem impacto, sim, social, né? Eu chamo isso de impacto social, de milhares de pessoas. Claro. Né? A gente se expõe, né? Você escolheu expor a sua vida, eu escolhi expor a minha vida, mas para mostrar, sim, que é possível. Quando a gente acredita e quando a gente quer, e quando a gente se dá a oportunidade de realmente conviver com pessoas diversas, diferentes, que a gente acha que é por uma característica do que nós, né? Então, eu acho que a cadeira me trouxe realmente ser um pouco mais firme e muitas vezes porque eu tenho que, muitas vezes, né, provar através de informação que a André é uma mulher real, né? O que eu passo nas redes sociais, no meu dia a dia, é o que realmente eu sou, né? Os meus desafios, as minhas dores, né? Odeia, conectado com o que você está falando, só para voltar um pouquinho, você falou dos teus amigos e desse trabalho, de você resolver se expor em prol de algo maior do que só o teu mundo, que não é pequeno, mas só a tua realidade. No meu caso, até porque quando o Pedro chegou, o nosso grupo de amigos já estava mais velho, mais vivido e mais maduro, porque eu acho também que com 22 anos... existe uma imaturidade para saber como lidar, né? Com 40, a gente já está
a gente sempre aprende, mas a gente está mais vivido. Acho que no nosso caso, para conectar as duas coisas, assim, a gente sempre recebeu muito apoio, muito carinho, muito acolhimento dos nossos amigos da vida inteira e de pessoas que a gente nem tinha visto. E o fato do Pedro nascer com síndrome de Down, eu acho que ele não impressionou tanto quanto a motivação de fazer da gente, eu e a Marina, minha família, passarmos a fazer o que você chama de ativismo, né? Mas de expandir os limites da nossa casa. Talvez alguns não entenderam num primeiro momento, né? Porque realmente foi muito radical. Eu passei a ter menos tempo para fazer as coisas que eu sempre fazia e falei, cara, esse é um assunto que eu queria me conectar mais para saber o que eu estava fazendo e tal. Hoje em dia, graças a Deus, a grande maioria deles já entenderam, contribuem, gostam, concordam. E eu acho que é isso. Eu acredito muito que as pessoas têm um wake-up call de vida em algum momento. Pode Total. ser cedo ou tarde, mas existe um wake-up call. Assim, Deus, a entidade maior, a energia, a crença de cada um, não importa. É assim, ó, tchau. O meu certamente aconteceu com 38 anos, quando o Pedro veio. O teu aconteceu com 22. E eu não sei, eu acho que às vezes não é nem tão intenso, né? Não é uma coisa que marca, mas tem um wake-up call para chacoalhar, olhar para trás e falar, vamos fazer diferente. Você não acha? Não, eu vou te falar mais, que talvez agora a gente vai dar um tilt aí nas pessoas que estão assistindo. A gente precisa disso. O ser humano precisa de desafios, né? Isso motiva, isso Precisa. faz a gente ir para frente. Isso a gente Eu faz a gente se concordo. transformar em pessoas, né? Sempre me perguntam como é que seria a Andréia sem a cadeira? Não sei. Não Não sei se sabe, não dá seria para saber, melhor né? ou pior, né? Aham. Mas certamente a Andréia na cadeira é uma Andréia diferente do que eu seria, né? Uma Andréia que tem uma consciência e talvez uma empatia maior, porque eu vivi na pele e vivo na pele essas questões, né? Desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu É vivo isso. essas questões. Você também, né? A gente não simplesmente não pode esquecer delas, né? Claro, Mas realmente claro. como a gente vai encarar esses desafios que a vida nos impôs é que faz totalmente a diferença. Depende de cada um de nós e que faz a diferença, concordo. Só quero dar um aviso, se a live cair, eu não sei o que você está de horário, mas eu quero continuar esse A papo. gente vai Então, ficar maratona se a, sobre. se a, se a live cair, turma, a gente volta aqui, hein? Porque algumas lives caem com 1 hora, outras lives não caem milagrosamente. Então, se cair, a gente volta. Mas eu queria saber o seguinte, quais eram os teus maiores medos, né? Ou seja, o que quando você parava para pensar com 22 anos, você falou assim, cara, se acontecer isso, fudeu. E o que era uma coisa que você nem imaginou, com tudo aquilo que você pensou que pudesse acontecer, que acontecesse e acabou acontecendo? Você tem isso claro? Tenho, né? São vários aspectos, né? O que eu tinha medo é de não ser feliz e de não viver da forma intensa que eu gosto de viver, né? Então, para mim, a Andrea tinha que ter desde pequena um grande amor, uma grande história, né? E o que eu acho que a cadeira me trouxe muito, né? Que acho que um pouco dessa segunda pergunta, que é um pouco do legado que eu quero deixar. Isso para mim também, e com certeza o meu e o seu são bem parecidos, né? É um legado de um mundo melhor e um mundo pensado para todos, né? Mas esse medo, acho que eu sou movida a isso, né? Acho que quem me conhece sabe que toda hora eu quero desafios, assim não tá bom, eu quero mais, eu vou atrás e vou mostrando que é possível. Então, por exemplo, essas campanhas que eu fiz com relação a uma Boa. mulher, né? Uma Uhum. mulher real que pode sim, né? Porque quando comentam para mim, eu acho que isso na verdade é um super preconceito quando falam para mim, você é uma mulher linda na cadeira de rodas, né? Sim, Tipo, isso é preconceituoso. é Às vezes muito sem querer, preconceito. mas é. É lógico que é, né? Porque, né? Tipo, uma É colocação. como se a pessoa com deficiência não pudesse ser linda, não pudesse ter beleza, né? Com a Enfim. pessoa com deficiência é só aquela que a gente tem imagem dela no farol, em situações de vulnerabilidade, ou ainda que me pediram aqui que eu tô lendo para contar a história do salto alto, né? Porque todo mundo que me conhece sabe que eu amo usar salto alto, né?
E eu tenho vários pares, e para mim, eu falo para o Jacques, é um investimento, afinal de contas, eu não piso. Então, os meus saltos vão durar para sempre, Para né? sempre, é Para verdade. sempre. Então, é uma ótima, né, desculpa para o cartão de crédito eu utilizar tanto o cartão de crédito. Ele está rindo aqui do meu lado. Ô, E, Jaqui, cadê ele? olha Pede para ele lá, ele está aparecer, aqui, vai. ó. Eu vou Ele tá falar para as precisando da crianças mão, virem porque dar um alô também. é claro, ele tá fazendo comentários aqui, caramba. É, ele já vai aparecer, vem aqui Tá aparecer. bom. E ele Tá está de trocando pijama. Bom, pijama, todo né? mundo está Tá de trocando pijama. pijama, eu sabia. Sabadão com frio aqui em São Paulo, É, tá de enfim. pijama. E aí, então, como eu estou sempre de salto alto, as pessoas, né, pasmem ou não, me perguntam por que eu uso salto. Né? Como se. Mas por quê? É uma condição, tá de pé para usar salto, né? E Não. isso foi assim, 1, 2, 10, 100 perguntas dessas, e eu resolvi fazer um post no LinkedIn contando essa história, por que as pessoas me perguntam por que eu uso salto. E esse post viralizou de uma forma absurda, Henry. Bateu 3 milhões de views. Só? Só, 3 eu milhões de derrubei views aquele só? dia o LinkedIn. Foi um Derrubou negócio o assim. servidor lá da Califórnia. Tipo, e aí milhares de comentários. E os comentários, eles eram os mais diversos. Só que os comentários não era só com relação ao preconceito, né? Do que eu sofro por as pessoas perguntarem por que eu não uso salto, mas sim de uma questão de que todo mundo é rotulado. Então, os comentários eram assim. Por exemplo, me chamou muita atenção eu sou uma mulher que calço 41, essa seguidora colocando. E eu sempre tive vergonha de calçar 41 para não ser rotulada. Então, quando eu comprei a vida inteira sapatos 38 e 39. E andava com os dedos assim. E andava com os dedos assim. Então, eu comecei a ver que aquele post chamou tanta atenção na rede, não por uma questão da minha, né, do salto alto, uma questão... Não, dos outros se enxergarem. Porque a gente está vivendo um movimento que as pessoas querem poder ser quem elas são. Então, se eu quero usar um salto, tá tudo bem. Se a pessoa usa 41 e ela... Né? Então, esse processo, né, de ser quem você é numa sociedade, né, que sempre teve mania, né, de categorizar as pessoas em certas... Então, eu sou a PCD, o outro está na caixinha de raça, a outra do LGBT, e a gente nunca pode ser quem a gente é, porque a sociedade muitas vezes cria a persona que você tem que ser. E aí, uma outra questão também desse post que me chamou a atenção é que o salto alto, ele é o símbolo de empoderamento feminino, né? E quando as pessoas olham uma mulher de salto, parece que as informações não se conversam. Então, a gente pode... Quer dizer, o fato de você estar na cadeira usando o salto. Então, quer dizer, a cadeira não é sinônimo de... Não, em tese, não empoderamento, e o salto então confunde. É isso que você está falando? Exato, porque ainda é muito difícil você enxergar, a sociedade enxergar essa questão da pessoa com deficiência ser protagonista da sua própria história. É verdade, é verdade. Né? Então, inclusive, para os meus filhos, isso é uma questão muito difícil, porque como eles já cresceram, já nasceram com a mãe deles na cadeira de rodas, e quando eles veem esse tipo de questionamento, eles nem entendem. Tem vezes que eles estão assim, deixa eu ver como é que você está montando essa palestra para essa empresa. E eu trago alguns vídeos de viés inconsciente, algum vídeo com relação até ao capacitismo da pessoa com deficiência. Eles nem entendem o vídeo. Mas por quê? Que bom, né? Então, que tem bom. Um vídeo que eu mostro, né? Dizendo que até uma pessoa com síndrome de Down, que ele foi numa farmácia comprar absorvente para a mulher dele, enfim, aí desenrola o vídeo. E no final, eu lembro que o Guilherme me perguntou, mas eu não entendi, qual é a grande questão desse vídeo? Para que você está mostrando esse vídeo? Quer dizer, porque ele as nasceu pessoas num ainda ambiente... não conseguem... Exato, ele nasceu num ambiente que encara isso com tamanha naturalidade que ele não conseguiu capturar o cerne da questão. Como seus filhos vão ser também. Sim. Também não vão entender. Talvez quando seus filhos me conhecerem, não vai chamar tanta atenção. Não, na verdade, assim, eu acho que eles, como qualquer ser humano, quando eles verem alguma coisa diferente, pode ser que eles perguntem o que é, mas eles vão encarar numa boa, porque aqui em casa, principalmente depois que o Pedro nasceu, a gente busca ser o mais diverso possível. Total. Em todos os campos. Em alguns campos, a gente consegue ser um pouco menos. Eu vou te dar um exemplo pessoal aqui, e na verdade...
realmente não de autopromoção, mas para ilustrar mesmo, né? Assim, graças a Deus a condição que a gente tem, é difícil os meus filhos conseguirem se relacionar com pessoas realmente de classe social diferente da nossa, Aham. né? Existe todo um contexto, eles estudam em escola particular, a gente vive num país que eles têm um abismo social e tal. Então, e eu acho importante isso, né? Porque como eu não fiz, como eu sempre fui criado numa família que me ensinou a respeitar a diversidade, mas que infelizmente não me deu condição real de conviver com ela, hoje eu vejo a importância não só em relação à deficiência. A deficiência intelectual bateu na minha porta. O Pedro Sim. tem, vai ter a vida inteira e é o meu quintal de casa. Mas ela me traz tanto benefício, tanto aprendizado, me desenvolve tanto, que eu hoje cada vez mais busco outras. Então, por exemplo, além do Serendipidade, que é a nossa nossa ONG, que a gente participa, a gente faz trabalho voluntário como pessoas físicas em ONGs que cuidam de comunidades, de pessoas menos favorecidas, em Sim. favelas e tal. E uma delas nos proporcionou uma visita a uma favela em Poá. É uma ONG chamada Gerando Falcões. O Sim. fundador, o Edu, Eu adoro enfim, ele. o Edu, Já enfim, é um palestrei algumas cara. vezes com ele. Então aí o Edu nos levou, e aí eu falei, Má, e aí, vamos levar as crianças? Vamos levar as crianças. Levamos as crianças na comunidade, uma favela, eu não conheço muitas, mas enfim, uma favela sem saneamento, com esgoto a céu aberto, tal. E aí as crianças perguntaram o porquê, né? Principalmente a Nina, que é mais velha, fizeram perguntas do porquê aquilo, por que o lixo estava ali, por que isso, por que aquilo, beleza. Aí guardaram aquilo. Cara, olha essa história. A gente mudou de apartamento algum tempo depois, sei lá, 3, 4 meses. E aí a Nina perguntou o que a gente ia fazer com a casinha velha, né? A gente falou, não, a casinha velha, ela foi vendida para aquela pessoa que veio visitar. Lembra que ela brincou com você? Por quê, filha? Não, porque eu pensei, e de repente a gente dá a casinha para aqueles amigos do tio Edu. Então, olha a importância, né? Falando do ambiente que a gente resolveu. Na tua casa foi natural, porque eles nasceram depois da tua condição. Sim. Na nossa, mudou, né? A Nina, quando o Pedro nasceu, a Nina tinha 5 anos, então, mas ela era ainda muito pequena. Então, eu acho muito importante a gente Mostrar outras histórias. mostrar que a nossa condição extremamente privilegiada é uma exceção no mundo que a gente vive e que as pessoas são diferentes e que tá tudo bem. E que mais pra frente elas vão entender que essas diferenças fazem com que o mundo tenha graça. Pelo menos Sim. assim a gente pensa. Não, e conhecer para os meus filhos eu também acho importante, porque eles têm muito a minha história, né? A minha vivência, a Sim, vivência deles comigo, né? E eu sempre falo isso para eles, né? Que o tamanho do nosso privilégio é o tamanho da nossa responsabilidade. é verdade. Então, eu acho que a gente tem que sim, né, como pais, né, mostrar outras realidades para que eles cresçam de uma forma que a mente deles estejam sempre abertas e sem julgamentos. Porque esses julgamentos, eles sim geram preconceito e depois o ato de discriminação, né? Então, quando a gente repensa tudo isso e discute essas questões dentro da nossa casa, isso não vira um mito, né? E que a gente possa, assim, dessa forma, fazer com que eles cresçam adultos mais conscientes do seu papel social. Eu acho Sim, que a gente vai, se eu conseguir, pelo menos aqui, cumprir isso, eu acho que já estou muito feliz, sabe? A minha missão com eles foi cumprida. E eu gosto de contar uma história do Léo, que eu fiz uma propaganda uns anos atrás com eles, né, para Sucos Del Vale. Quem quiser ver, tá no YouTube, é só procurar Dia das Crianças. E eu nunca tinha exposto os meus filhos, né, porque eu achava que realmente não era o momento, ou que eles deveriam escolher se eles querem ou não, né, se expor com relação a esse assunto. Mas a propaganda era tão do bem que o Léo foi escolhido para fazer comigo, meu mais novo. E foram 2 dias de gravação. E era uma super agência de publicidade, então realmente estava muito bem amarrada o contexto, que eram mães, né? Que eram crianças com mães com alguma diversidade.
E aí, fomos 2 dias de gravação. O primeiro dia, gravou só com o Léo. E eu lembro que eu fui levar ele, eu dirigindo, né? Porque eu dirijo, gente, né? Uhum. Comprei um carro adaptado. Acho que talvez esse foi o momento que eu me senti mais, assim, com Livre. liberdade na face da... Você não Liberdade. imagina quando eu ganhei meu carro adaptado. Eu saí sozinha dirigindo e eu botei uma música alta. Para mim, para as pessoas, isso é uma ação tão mecânica e para mim era tão libertadora. Isso eu aprendi também a valorizar as pequenas coisas. Sim. E aí o Léo falou assim para mim, eu falei, Léo, e aí, me conta. Ele falou, não posso contar, surpresa. E aí no dia seguinte, gravamos juntos e o diretor começa com a seguinte pergunta para mim. Andréia, o que seus filhos pensam da sua condição? E eu falei, e a minha resposta foi verdadeira, eu não sei, eu nunca perguntei para os meus filhos o que eles, né, como eles se sentem com a mãe deles tendo uma deficiência. E aí ele falou, bom, eu perguntei para o Léo e ele respondeu. E ele me entrega um iPad, Henrique, com uma música de fundo, sem imaginar, né? E aí começa Quer dizer, a voz... ele quis te matar. Basicamente, ele quis te matar. Não, eu desabei, né, assim, já que você tá rindo. Mas assim, eu não me controlei, porque aquilo foi... Esse sim foi um grande presente, essa propaganda. Porque começa com a vozinha do Léo, nos seus 8 anos, dizendo assim... A minha mãe, para mim, ela é uma heroína, porque ela ajuda outras pessoas. Ele tinha 8 anos, olha que fala madura. Igual a ela, ter uma vida melhor através do emprego. Ah, eu acho que a minha mãe, ela tem superpoderes. Ela arruma tudo muito rápido, ela organiza muito rápido. Aí o diretor da propaganda pergunta, mas Léo, a sua mãe é especial, né? Aí ele responde, para mim ela é. Né? Sou especial porque eu sou mãe dele, como a mãe de vocês, é especial para vocês, sim, né? Sim. E aí ele tenta puxar mais a questão da minha deficiência e fala, mas Léo, a sua mãe não anda. Ele falou, a minha mãe não anda, ela voa. Ah, com 8 anos. 8 anos. E aí eu fico até arrepiada, juro, toda vez que eu conto essa história, foi uma história que eu vou carregar com muito carinho. Né? Léo, a mamãe te ama. Vocês dois são os maiores presentes que Deus me deu. Mas por que o Léo, com a sua fala, né, com seus 8 anos, com essa fala tão madura? Porque ele convive. É isso, ele convive. Ele convive. Então, é isso, então ele podia ter falado na propaganda as 10 mil transferências que o pai dele tem que me fazer, né, as 10 mil coisas que eu não consigo fazer em função da minha limitação, o quanto a falta de acessibilidade do nosso país expõe a minha deficiência, faz com que essa deficiência fique muito mais severa do que ela é. Mas ele só falou as coisas que eu conseguia fazer porque ele convive, né? Que legal. Sucos Del Valle e YouTube, o Jax colocou aqui. Então Peraí, eu acho... o Jax, você falou que você é vaidosa, gosta de se maquiar. O Jax também é assim? Porque ele foi tirar o pijama e ainda não apareceu. Cadê o Jax? Vem aqui, Jax. Vem, pode vir. Aqui, gente, tá todo mundo na mesma. E eu gosto sempre de fazer um paralelo com essa pandemia do que me aconteceu há 22 anos atrás, né? Porque, imagina, há 20 anos atrás eu também perdi um pouco da minha liberdade. Meu ir e vir estava muito comprometido naquele momento. E naquela condição eu descobri que era assim possível fazer as mesmas coisas agora de forma diferente, como a gente está aprendendo agora. E aí? Tudo bom? Tudo bem? Tô falando que o Jax foi se maquiar. Eu não tô maquiado. O Jax foi se maquiar. E aí, Jaquito, beleza? Tudo bom? Ela tá falando um monte de coisa tudo errado de mim. Tá, né? Tá falando bem demais de mim. Mas tem que ser mais real. Se corrigir, hein? Eu acho que você não devia corrigir. Conhecendo aqui, acho que você não devia corrigir. Aqui agora a tendência é ser real. Gente, eu cortei o cabelo dele, tá? Então, todo mundo só dá likes, que ficou bom. Ficou ótimo, né? Porque eu descobri que eu sou multifacetada. Olha que louco nessa pandemia, né? Tipo, eu preciso fazer até cortar o cabelo. Você sabe que eu tenho uma tese, uma teoria sobre o Instagram? Para pensar. Por que algumas lives caem com 1 hora e outras não? Eu te falo. Eles têm pessoas que assistem as lives, todas no mundo inteiro, de vários países, e eles vão escolhendo as lives boas e as lives que eles não se identificam muito. Quando eles se identificam, eles falam, vai. Então, acho que eles estão curtindo, porque olha que louco. Não, eu posso falar, eu tô curtindo muito essa live. Mas Henrique, você lembra... Tá muito boa. Lembra quando a gente se conheceu, né? E o Jax te conheceu primeiro, ele sempre falava, você precisa conhecer o Henry. Né? Que a gente foi almoçar no Haskell, né?
e que a gente não conseguia acabar o almoço. Eu tinha coisas para fazer, você tinha coisas para fazer. E bateu uma grande, porque a gente tem talvez a mesma vontade, o mesmo propósito, que é realmente pensar nesse mundo para todos, né? Para todos, né? Onde todos possam ser quem é, onde a gente seja livre desses julgamentos, né? Você sabe que assim, no meu caso, as pessoas falam... tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, as pessoas sempre falam, nossa, que trabalho incrível que você está fazendo, um trabalho incrível, que é legal, mas na verdade é uma sacanagem personificar em mim, considerando a quantidade de pessoas que contribuem. Então eu sempre agradeço e tento, e não é demagogia não, é dividir para quem realmente faz, mas as pessoas falam, nossa, que trabalho incrível que você está fazendo pelas pessoas, pelo teu filho. E eu sempre falo o seguinte, eu comecei fazendo pelo meu filho, depois eu passei a fazer pelos filhos dos outros, e hoje, em igual medida, eu faço por mim. Porque esse negócio me faz um bem, e não é só porque na minha religião, que eu nem sou tão conectado assim, se prega que quando você faz o bem volta em dobro. E que não tem problema ter esse interesse, né, de dar um e receber dois. Não é isso. Eu faço porque realmente isso me faz um bem danado. Então, uniu a fome com a vontade de comer. Total. Né? Então, e uma coisa que eu não sei se aconteceu com você, porque você está nisso há muito tempo e eu sou um novato. Mas levou um tempo para eu perceber e para eu aceitar, nesse caso, um rótulo positivo, digamos, de influenciador. Primeiro, eu realmente não queria o rótulo de influenciador porque eu ficava com medo das pessoas acharem do preconceito das pessoas acharem que a gente estava fazendo as coisas no Instagram para se beneficiar do ponto de vista de imagem, ou para ganhar os recebidos e os prêmios e os descontos. Os famosos julgamentos, né? Eu achava isso, né? Então no começo eu não ficava, tudo que chegava eu mandava para pai, até que a Marina falou, cara, por que você está fazendo isso? As crianças vêm, a gente ganhou eu lembro que a gente ganhou um presentaço das Faber-Castell, uma caixa surreal de lápis e tal. A minha filha babava, e aí eu falei, não, nós vamos mandar para pai. Daí minha filha falou, não vai, porque tá fazendo mal para ela. Eu falei, putz, é verdade. Mas levou um tempo para eu perceber essa história da influência, né? Do que a gente está falando, você também reverbera tal. Isso traz um peso, uma responsabilidade gostosa, eu diria, da gente ter que fazer as coisas com mais cautela, sem se basear única e exclusivamente na nossa experiência, né? Da gente passar a ser plural, né? Da nossa vivência. Claro que a nossa vivência é a base e é aquilo que traz a questão mais próxima. Mas, sei lá, a partir do momento que você se propõe a fazer algo, tem que fazer direito, assim como você faz. Então isso para mim foi um clique que não foi de uma hora para outra, foi um processo e que eu imagino que eu ainda estou passando, né? Porque hoje eu tenho uma boa visão daquilo que a gente faz e de onde a gente quer chegar, mas eu imagino que daqui 2, 3 anos eu vou olhar para trás e falar assim, isso eu não enxergava e hoje eu enxergo. Não sei se para você foi assim também. Né? A vida é essa jornada, né? Maravilhosa. Bom, eu só vou falar uma coisa. Eu acho que vocês são mais do que influenciadores. Né? Vocês são inspiradores digitais. Né? Influenciador, qualquer um pode ser um influenciador. Né? O teu amigo pode te influenciar. Mas vocês são inspiradores digitais. Então, acho que isso já é a minha deixa para eu poder sair aqui de fininho. Henri, pode continuar aí com a Andréa, que ela que tem que brilhar. Obrigado. E vocês sabem, eu vou contar para a galera aqui. Chama o Léozinho aqui. O Gui não aparece, tá? O Léo eu vou tentar, mas o Gui, com seus 13 anos, ele está na fase da adolescência. Não quer aparecer. Os meus seguidores me perguntam cadê o Guilherme, mas eu respeito a vontade dele. Claro. Da privacidade igualzinho dele. Aqui. Igualzinho aqui. A minha adolescente de 7 também não quer aparecer. É isso, né? A gente tem que respeitar. Vai chegar o momento, né, que ele vai entender da importância disso. Né? Então, essa propaganda da Renner que eu fiz com eles, eu tive que fazer muita conversa, né, com eles. Para mostrar que também era importante, a gente sabe, põe uma blusa. Que era mais. Ele veio sem blusa aqui que se apresentar, Léo. Mas eu falei para eles, meninos, a nossa missão, a gente tem que entender um pouco da nossa missão. É importante a gente mostrar que existe sim
né, o núcleo familiar onde a mãe tem uma deficiência, né? E eles entenderam. E essa semana eu fiz uma live também, que era com o Joseph, que é uma pessoa trans, um homem trans, e eu sentei com eles e expliquei, porque a gente tem que desmistificar essas questões também, né? A importância da gente conversar e a gente sempre falar sobre assuntos, né? Que são assuntos, muitas vezes, que a gente acha que não tem que ser falados e que eles precisam ser falados desde sempre. Ó, esse é o Léo. Tô pegando aqui. E aí, Léo? Tudo bem, cara? Tudo jóia? Prazer em te conhecer, hein? Adorei o que você falou lá pro diretor. Que campanha era essa? Da Sucos Del Valle. Não da da Del Valle, da Del Valle. Legal, O parabéns. que você falou para eles, Léo? Fala. Ele não quer falar. Então tá bom. Participação especial do Léo, né? Já tá ótimo, né, gente? Vamos. Mas o que é importante? Sabe uma coisa muito legal? Sabe uma coisa que para mim, assim, e isso eu tiro um proveito pessoal dessa jornada que te envolve. Uma das coisas mais legais de você poder se envolver com o terceiro setor e fazer um trabalho que expande os limites da tua casa e ganha algum alcance, independente do alcance, independente de você ter 1 milhão de seguidores ou 1000, né? Só você sair das tuas fronteiras, conhecer coisas novas, é a possibilidade de conhecer gente nova, gente interessante, né? Eu, no meu caso, tanto gente que eu já conhecia e admirava, que eu conhecia à distância, né? Via em algum lugar, TV, né? Quanto pessoas que não necessariamente são famosas, mas que você acaba se conectando. E eu penso assim, se não fosse a inclusão, se não fosse não só a chegada do Pedro, mas toda a dedicação da minha família no tema, eu não ia te conhecer. Por quê? Porque você existe e eu dentro da mesma comunidade judaica, dentro do mesmo grupo de amigos, e durante 38 anos a gente não se conhecia. Eu já tinha te visto. É isso que eu ia perguntar, você já tinha, né? Eu já tinha te visto no prédio, né? Porque você mora num prédio onde a gente tem vários amigos. Acho que 1 ou 2 vezes. E por quê? Conversa vai, conversa vem. Principalmente em função do Jaquito jogava pôquer, não sei se ele joga ainda. Eu conhecia o nome dele, eu sabia do nome dele, mas nunca tínhamos trocado nem oi. E a inclusão nos deu essa chance, não só da gente se conhecer, se aproximar, mas de participar de projetos juntos, né? Porque agora a gente está em projetos juntos. Isso é incrível. Isso é incrível. Mas a inclusão também entrou na minha vida, né? Primeiro, como fonoaudióloga, eu tinha uma visão do outro lado da mesa, né? Sim. Mas depois, quando eu fiquei na cadeira, né? A inclusão, eu não nasci com uma deficiência, que estão perguntando como eu fiquei, eu me tornei deficiente, né? Ao longo da minha história de vida aos 22 anos. E esse olhar, muitas vezes, né, a gente tem que passar para a gente começar a ser empático com várias questões. E uma das coisas que eu sempre me chama a atenção é que sempre falam para o Jacques que ele é uma pessoa maravilhosa por ter ficado comigo. E a resposta dele fala, não entendi, maravilhosa é ela, que me deu a oportunidade, né, de fazer uma vida juntos. E isso, né, muitas vezes quando a gente vai em reuniões ou que eu vou palestrar, perguntam se ele é meu acompanhante, como se ele fosse meu enfermeiro. A gente não consegue desassociar, né, as questões da deficiência como doença. A deficiência ela é uma condição, né? Eu não vivo apesar da minha deficiência. Eu vivo com a minha deficiência. Isso é muito diferente. É verdade. Você sabe que esse é um dos vieses importantes, né, do capacitismo, as pessoas associarem a doença com a deficiência, e uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Assim como qualquer pessoa com ou sem deficiência, uma pessoa pode ter uma doença, uma comorbidade, mas graças a Deus tem muita gente com deficiência saudável. E essa semana, eu não sei se você viu, mas teve uma polêmica aí, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, você viu isso? O quê? A sociedade, porque a gente acha que as pessoas não sabem a diferença, né, ou associam, mas não são só as pessoas, os próprios médicos. Saiu um post, e bastante gente comentou, por isso que eu estou dizendo, de uma live, a Sociedade Brasileira de Pediatria falou, vamos fazer uma live sobre a questão da Covid, da pandemia, e as crianças saudáveis e as crianças com deficiência. Ai, que beleza!
eles colocaram num contexto de antítese saudabilidade com deficiência. Daí o mundo gritou, né? Um monte de gente foi lá, e aí eles mudaram o post e colocaram crianças saudáveis e crianças não saudáveis, ou algo do gênero. Sem se desculpar e sem dar nenhuma satisfação. Então, na verdade, por um lado é bom que foi corrigido, mas por outro, não é só um desprivilégio, digamos assim, da sociedade, dos próprios médicos. Então, é importante esse trabalho de conscientização, de informação, nas mais variadas nuances, né? Não, então, total. você Mas tem uma por história que de a gente vida, você ainda tem... associa a questão da deficiência como doença, né? Tem até, eu tenho uma CID, o Pepo tem outra CID, né? Classificação Internacional de Doença. Mas a gente tem, e a gente tem que Então, mas avaliar. olha que louco, olha que Muito louco. louco. Eu sou um número. Síndrome de Down, É ou CID 10, autismo. né? Não é CID. Eu Qual não, é? eu nem sei que CID é. Mas enfim, Mas síndrome de Down e autismo, que não são doenças, são condições genéticas ou neurobiológicas, né? No caso do autismo, neuronal. Alguns médicos encaram como doença pelo fato de ter CID. É louco, né? Tem que mudar isso você não tem também. noção o que essa CID é para o emprego. Ah, você não tem CID, então você não vai ser empregado, você nem para a lei de cotas vai servir. Então, são absurdos que a gente escuta, né? Eu recebi de uma seguidora, porque como eu mexo muito com essa questão de emprego, né? E eu tenho esse trabalho muito atuante no LinkedIn, então eu recebo, assim, inbox, assim, muitos casos reais, né? Porque, aliás, eu só gosto de contar os casos reais mesmo. E uma delas, olha o absurdo que foi. Ela é uma pessoa com deficiência física, e ela foi passar por uma seleção de emprego e a recrutadora começou a falar, olha, legal, né? Eu vi, me conta um pouco da sua qualificação. Aí ela contou, legal, deu match com a vaga, tem tudo a ver a sua qualificação com a vaga. Agora me fala, Fernanda, o nome, né, por exemplo, fictício. Me fala, Fernanda, sobre a sua deficiência física, a cadeira de rodas. Daí a Fernanda fala, eu não uso cadeira de rodas. Ah, você não usa? Não, mas aqui está escrito ser deficiente físico, então só preciso saber se a sua cadeira de rodas é elétrica ou manual. Aí eu até brinquei com a Fernanda, elétrica você estaria morta, né? Porque cadeira elétrica, a gente fala cadeira motorizada, né? Elétrica nem tem mais. Enfim, é outra questão, outro papo. Aí ela falou, não, de novo, eu não uso cadeira de rodas, eu tenho uma deficiência física, mas eu não uso nenhum tipo de tecnologia assistiva. Então não vai dar. Que pena, Fernanda, não vai dar, porque assim, a gente fez recentemente uma reforma na empresa, banheiros, circulação vertical por plataformas elevatórias, rampas, e o meu diretor precisa justificar esse gasto. Então, a gente tem que trazer um cadeirante. Estamos assim, em 2020, né? Essa visão de favor, né, de olhar com um ar de caridade, ela existe demais. Não é isso, mas é eu olhar realmente também só o número, porque a lei de cotas também ela é uma ação afirmativa, mas muitas vezes, como as empresas encarou, né, elas fizeram essa jornada, essa inclusão dessas pessoas dentro da empresa apenas com um número. Tá passando por um corte, vamos cortar o João, fulano. O João não pode porque tem a lei de cotas. Então, a lei de cotas vai ser cumprida na sua totalidade. Quando as empresas perceberem que ter pessoas plurais é estratégico para o negócio. É estratégico. Né? Olha, você sabe, eu vou te falar uma coisa. Eu tive uma reunião, 2 reuniões essa semana sobre isso. Eu sou, o meu background, eu sou engenheiro, né? Trabalhei no mercado corporativo um bom tempo e resolvi empreender há 12 anos, né? Então, o meu background é um background de negócios. Eu me apaixono por isso, gosto e tal. Então, eu sempre procuro, nesse mundo do terceiro setor, imprimir uma visão que me é mais natural, né? Onde eu tenho mais experiência de negócios, numa área onde normalmente não são todos que têm isso. Eu não estou falando isso porque é vantagem ou desvantagem, é só um statement, é real. Tem muita gente da área da saúde ou da área de humanas, psicologia, etc. Enfim, eu acredito muito, eu não sei se você já viu um estudo feito pela McKinsey e pelo Instituto Alana, que fala sobre os benefícios da inclusão de pessoas com síndrome de Down nas empresas. O estudo foi feito em 2014 no McDonald's e na Raia Drogasil.
E o estudo é lindo, são 40 páginas que você lê em 1 minuto. Quem quiser, alana.org.br ou alana.com.br, mas acho que é Tá. alana.org. E traz vários benefícios de você empregar essas pessoas com metodologia tal. Mas a maioria desses benefícios são benefícios qualitativos. Melhora de saúde organizacional, desenvolvimento de clima, dos soft skills das pessoas, né? Porque hoje, quando você busca desenvolver skills técnicos, você vai, faz um curso, faz imersão. Para desenvolver soft skills é vivência, e aí você não compra em lugar nenhum. Então, a inclusão também traz isso. Animal, disruptivo, em 2014, ajudou muito, né, a gente mudar um pouquinho, porque falta muito para ser feita essa questão da inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho especificamente. Eu comecei a falar com empresas para fazer um monte de coisa. A gente acredita muito em trazer as empresas para esse lado, não é só por uma questão financeira, que é muito importante para o terceiro setor, mas é porque a empresa, quando ela faz direito e ela tem um propósito, ela comunica o propósito através da marca para os consumidores e dentro dos milhares de funcionários que estão dentro. Então, uma tacada só, você mata 2 coelhos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aí eu falei, cara, cadê a metodologia? Igual se fez uma metodologia para avaliar questões qualitativas do emprego de pessoas com deficiência, cadê a metodologia para avaliar questões quantitativas? Porque quando você vai para o gestor, e eu já fiz isso com o Fernando Bracanot lá da Raia Drogasil 1000 vezes, falei, cara, vende mais, além de todos os benefícios, fatura mais, fatura. O dia que alguém conseguir fazer uma metodologia que prove isso, catapulta. Porque claro que a gente tem que trabalhar para que no campo qualitativo as empresas passem a perceber. Sim. Mas a gente conhece, business is business, todo mundo Não, indicador, eu trabalho muito com indicadores. Inclusive, o seu tio, o Hélio, né? Eu fiz um projeto com ele, um beijo, Hélio, se estiver escutando, assistindo a live, e a gente nem se conhecia, que se chamava Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência. Quem patrocinou esse? A gente fez 4 edições, né? Quem patrocinou foi o governo do estado. A gente desenvolveu junto com o Hélio, né? A Igual, né? Então era um projeto o André, a Jax e o Hélio na FIP. Uma metodologia para avaliar a melhor empresa para trabalhadores com deficiência. A gente fez isso durante 4 anos na última gestão. Peraí, só um minutinho. A minha esposa comentou, eu não sei onde você tá, porque você saiu, não sei se você voltou. Traz o Pepusco aqui, vai com as crianças, se você puder. Senão eu vou com o telefone lá dentro, que eu não sei se tem alguém tomando banho, enfim. Sempre tem isso, desculpa. Né? E a gente fez esse prêmio, né, durante 4 anos seguidos. Inclusive, a gente abriu ele uma versão internacional, que foi esse projeto que a gente fez com a ONU. A gente levou 60 empresas do mundo inteiro na sede das Nações Unidas, no dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E na última versão da ONU, que foi 1 ano e meio atrás, né, a gente ia fazer esse ano, mas com essa pandemia não vai ser possível, provavelmente. Mas essas 60 empresas do mundo inteiro, então tinha Brasil, tinha Estados Unidos, Arábia Saudita, tinha México, tinha empresas do mundo inteiro praticamente. Não. Sobre 2 pontos de vista que foram falados muito. Representatividade, então que tem aquela famosa frase Nothing about us without us, né? Que eu falo muito, nada sobre nós sem nós, representatividade, mas também tem a questão dos aliados, que é o Leave No One Behind. Não deixe ninguém para trás, né? Que é um pouco do papel, porque eu com a minha representatividade não faço nada sozinha. Eu preciso ter... Perfeito. O que é a inclusão? É quando todo mundo joga, né? Então, a gente só vai conseguir, inclusive nessa pandemia, a gente só vai conseguir sair dessa se todo mundo fizer a sua parte, né? Não só uma pessoa, né? Então, nesse caso, só eu, né? Com relação a pessoas com deficiência. Então, eu acho que isso é uma discussão que já está, tem países que está muito desenvolvido e, para nossa, assim, grande surpresa, o Brasil, né? Esse nosso projeto foi um destaque na missão brasileira na ONU, porque, como muitas empresas fazem essa questão da cota, já como estratégico para o negócio, já é algo muito diferente que lá fora ainda tem um pouco de visão em alguns países assistencialista. Então, a gente também tem coisas boas no nosso país, né? Que a gente tem que falar e tem que contar. Sim, claro. A própria legislação, a própria LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela no papel ela é maravilhosa.
ponto da Maravilhosa. LBI Mas a é que a LBI foi implementação é muito complicada, Não, né? e Você ela vai foi pensar construída em cima da Convenção da ONU. E sabe como da a ONU, Convenção da perfeito. ONU foi construída de pessoas com deficiência? Com as próprias Salamanca, pessoas com com as deficiência. próprias Foi pessoas, lindo, perfeito, né? Então, assim, perfeito. todo ano eu vou na convenção, na ONU, né? Junho e dezembro eu sempre vou a Nova York porque tem esses dois eventos na ONU. Aham. Quem sabe a gente vai juntos na próxima. Você conhece a Carolina Videira, não? A Carol, da Lógico, Turma do Giló? já fiz Ah, várias tá bom. coisas com ela. Porque ela vai direto pra lá também e sempre me fala, cara, você tem que estar lá, tal. Eu tô chegando agora, se Deus quiser eu vou ter muito tempo para ir. Não, e a gente tá junto, né? As portas a gente claro, vai fazer claro, juntos, claro. vão abrir Deixa eu ver juntos. a turma. Deixa eu ver a turma onde tá, porque eu acho que a Má tinha ido fazer compra. Lu! Peraí. E como é que vocês estão aí? Vocês estão em lockdown? A gente, semi. Turma, cadê a Nina? Cadê o Pepinho? Peraí. Porque você sabe que eu não saio há 75 dias, né? 74. Peraí. Cadê o beijo? Que fofo! Cadê o beijo? Pepão! Oi, Pepo! Eu tô de fone, ele não tá escutando. Ah, tá. Não tá nem aí. Tá nem aí. Não, a gente tá bem isolado. Já tem desde o dia 14 de março, porque ainda que não sejam grupos de risco, porque depende do histórico e das comorbidades. Tá me ouvindo? Voltou? Voltou? Agora sim. Voltou. Então tá bom. Não, pera. Voltou? Voltou. Voltou. Então, assim, ainda que não sejam todas as pessoas com deficiência que são grupo de risco, podem ser que elas sejam, pode ser que não, o Pepo porque ele operou de adenoide, das amígdalas, ele tem os vasos aqui bem, as vias aéreas, melhor dizendo, bem estreitas, e como o coronavírus ataca o sistema respiratório, ele é grupo de risco, então a gente se isolou. E olha que maluquice. Os meus irmãos também estavam isolados, assim, isolados assim, uma vez por semana vai ao supermercado protegido e volta, mas o resto em casa. E eles pegaram coronavírus. Uau! Então, já estão bem, graças a Deus, né? Enfim, meu irmão pegou, e aí a minha irmã, o meu cunhado, minha irmã não chegou a pegar, mas o meu cunhado pegou, e isso reforça o fato de que a gente tem que Se cuidar, tem que ficar mas você isolado. sabe, a gente tá aqui, eu acho importante a gente falar isso, que as pessoas com deficiência pelo Ministério da Saúde não foram inseridas no grupo de risco ainda, mas vão ter que ser, né? Porque, por exemplo, no meu caso, aqui a gente está em lockdown total, né? Total. Não, todo mundo, nem meus filhos, nem o Jacques, ninguém sai, porque eu tenho uma questão de ser de grupo de risco, sim. Não porque eu tenho diabetes, pressão alta, porque a questão do meu sistema, ele funciona diferente. Então, a minha circulação, eu estou mais propensa a pegar infecções. Então, se eu pego uma pneumonia, como é que eu faço uma fisiorrespiratória do jeito que vocês fazem? Então, tem toda uma... Ou, quando eu saio na rua, como é que eu higienizo essa cadeira, gente? Né? Assim, é uma coisa praticamente impossível. Operacionalmente fica muito complexo. Não, e assim, eu tô há 74 dias sem sair. E é muito louco que eu vou dormir exausta, Henri. Porque eu tenho feito tanta coisa, eu tô fazendo mais coisas. É palestra. Semana que vem eu não tenho uma agenda livre sem dar palestra, porque a gente pode sim fazer coisas, né, de uma outra forma. Né? Até porque imagino, você me corrija se eu estiver enganado, que o volume de contratações deva cair, porque os negócios foram prejudicados, então vocês estão encontrando outras formas de continuar produzindo, tá certo? Né, mais ou menos, porque assim, a gente tem duas vertentes, né? Uma que é a área de RH, que faz recrutamento e seleção, então a gente trabalha uma média de 200 vagas mês, na igual, e a outra, que é um pouco do meu papel como influenciadora. Então, eu faço muita palestra. Essas aumentaram. Porque falar de diversidade e inclusão nessa época também traz coisas positivas.
É verdade, é né? verdade. Então, e aí eu tô mais tempo, lógico, para tirar projetos. Por exemplo, o Insta era um projeto que eu tinha que ter tirado da gaveta faz um tempo. Então, eu não queria abrir meu Insta. Eu abri faz muito pouco tempo, porque eu já tinha essa Eu vi. atuação, essa exposição no Não, mas LinkedIn. você tá bombando, eu tô te acompanhando, você tá indo, muito legal. Porque, na verdade, o Insta ele vai complementar o LinkedIn, porque no LinkedIn, que é uma rede prioritariamente para Sim. negócios, né? É legal, tá conectado com a tua profissão, tal. Mas no Insta você vai, na minha visão, complementar, mostrando outras coisas. Você pode mostrar mercado Mostrando de um pouco trabalho o aqui, dia a mas dia o da teu dia a Andrea. dia. O Andréia, exato, não Isso, Andréia CEO da Igual, Andréia mãe, Andréia amiga, exato. Andréia Isso os viajante, Andréia seguidores do LinkedIn curiosa. estavam pedindo muito, né? Para eu abrir meu Jura? Insta, porque eles queriam ver como é que eu fazia no meu dia a dia, a questão desse look do dia, da Andréa mulher, né? Da questão dessa É. vaidade. Então, você falou esse Vou negócio. aproveitar para falar, turminha, sigam a Déia aqui, hein? Eu não sei se está aqui ou aqui, Ó, o Jax vai mas subir meu embaixo do nosso. Insta. Quem Boa, quiser, tiver conectado com esses conceitos. E você sabe que o LinkedIn fez uma pesquisa, que depois eu compartilho com Ah, você, uma agência fez uma pesquisa em cima dos últimos influenciadores, dos últimos LinkedIn Top Voice, né? E eu mostrou que vi. o engajamento com influenciadores que estão ligados à diversidade é muito maior, né? É enorme, né? Então, Não, e outra, assim, eu vi uma pesquisa, que achei que era essa, talvez não seja, que tava no mesmo balaio, no bom sentido, você, o Mark Tawil, o Ricardo Amorim. não, até eu dei risada. Eu falei, que isso? Cara, Eu eu empatei falei, com o Ricardo caramba, Amorim. Que, que Jax? é o maior, né? Ele Ah, e tava a com Luísa essa Helena mulher, ele tava com. Trajano. Um beijo, Luísa. E Já a palestrei com Luísa ela Helena também. traz só isso do Magalu, do Magazine Só, Luiza. né? É isso aí. Que Né? legal, Então, cara. Que legal. Não, mas olha, eu tenho te acompanhado, eu te acompanhava um pouco mais de tempo no LinkedIn. Agora eu tenho visto no Instagram. Você tá, meu. E dá pra ver que você tá dedicada. É ou não é? dedicada. Eu tô me expondo porque eu acho que é muito importante a gente mostrar também, André, porque assim é muito mais fácil vocês me verem na caixinha. Eu falando sobre diversidade e inclusão, eu falando sobre essas 20 mil pessoas que eu coloquei no mercado de trabalho. Mas quando eu mostro, me tira André dessa caixinha por um pouco, também é sensacional, entendeu? Mostrar eu, a Andréia Lógico. mãe, os meus desafios, os meus anseios, que são como qualquer outra mulher. Né? Eu lembro que eu fiz uma palestra um pouco antes de começar essa pandemia e que uma seguidora falou, Andréia, nossa, eu achei que, sabe, você não era igual você é nas redes sociais, assim, sabe? Uma mulher real, né? Uma mulher que, enfim, né, que se preocupa com o seu lifestyle, também quer estar maquiada, né? Você falou dos recebidos. Quando eu fiz esse post aí do LinkedIn, que foi super viral, o porteiro me ligou e falou, Dona Andréia, desce aqui. Bom, tinha 10 pares, caixas de sapato que me mandaram Sapato, várias que lojas. legal. Agora, para você usar esse salto, eu quero ver você empoderada, se sentindo, porque esse se sentir, né, mulher. Uma frase que eu falei nessa live que eu fiz sobre essa questão do homem trans, dessa pessoa que eu entrevistei, que eu pesquisei para falar muito sobre isso. Você não nasce mulher, você torna-se mulher. Isso é muito forte. Uhum, uhum. Né? Então, a Eu gente vi, eu vi, eu vi. é matador, assim, essas questões de Uhum. diversidade e inclusão, elas são tão ricas, né? Então, Muito. elas te tornam mais humanas, né? Sim, Mais sim, diversa, sim. mais criativo. Você tem tantos Sim. benefícios. Faz você revisitar, pelo menos para mim, conceitos básicos da natureza humana que muitas vezes são esquecidos se você não tem isso por perto, Não, né? total. Eu, assim, respeitar as individualidades alheias, valorizar aquilo que é pequeno. Cara, eu revisitei conceitos, por exemplo, de liberdade, quando eu Total. olhei a diversidade. Por quê? Porque a liberdade nada mais é do que a opção que as pessoas têm de viver como elas são ou como elas querem ser. Isso é diversidade. E era uma coisa que, por não ter por perto, eu não entendia, E a eu não percebia. liberdade, Henri, está muito na sua mente, na sua cabeça, né? Eu aprendi a trabalhar o meu corpo e trabalhar a minha mente. Então, eu faço mindfulness, que me ajuda muito nesse processo também, né? E nesse processo todo que... Ó, Gabi, é você aqui? Ele está comentando. Eu não sei se é o Gabi ou se é a Marta. O Gabi, dá um Lícia. Ah, Gabi!
Amei os bolos Ô, semana passada, gente. ô, Olha, Gabi, deliciosos. eu vou te falar uma coisa. Você tá mandando bolo pra todo mundo, eu tô vendo a hora que vai chegar o meu, hein? Tem que chegar, né? Olha os Tem que ciúmes, chegar. Marta, olha os ciúmes. Você sabe que essas questões, né, da gente ser um influenciador digital, mas isso que o Jacques falou, que agora eu escutei muito e tenho estudado muito desses inspiradores digitais, né? Que é o que as pessoas estão buscando, né? Inclusive para seguir, de referência. Porque eu acho que a gente tá sim passando essa virada de chave, de que as pessoas nessa pandemia elas estão mais empáticas, né, com essas questões, né? Então a gente tá fazendo, tem mais tempo para a gente mesmo, para a gente se conhecer e começar a olhar o próximo, né? Inclusive Não, aqui em casa, né? tem mais conteúdo. Tem mais conteúdo disponível para as pessoas entrarem em contato e perceberem, às vezes, coisas que elas não Não, tinha total. chegado para E elas. quando eu fiz essa campanha da Renner, que as pessoas devem ter visto, saiu na TV, né? Enfim, na Globo, saiu nas mídias sociais, e era para fazer a campanha em estúdio. Aí começou a pandemia, eles não cancelaram e aí mandaram um novo briefing para a gente fazer em casa. E foi legal que a gente tinha que mostrar a nossa rotina e tal, como é que era essa questão do dia a dia eu com as crianças, né? E teve uma cena que eu também não vou esquecer, que era para tirar uma foto, né? Eu e as crianças no sofá, tava lá o roteiro, e o Guilherme falou: mãe, o Guilherme é o mais velho, eu vou te pegar no colo. E depois eu vou Ele subir tem lá no 13, né? meu. 13 anos, só que ele é bem grande, assim, alto. E ele falou: você confia em mim? Daí eu falei: confio, filho. Você tá sentindo, né, seguro, né? Ele falou: tô. Aí ele me pega no colo, depois eu subo lá no meu Insta essa foto e me coloca no sofá, mas assim, como se eu fosse, sabe, um objeto assim, delicado que ele realmente tem que cuidar, né, da mãe Cuida, dele. que ele E se aí, preocupa. e aquilo me marcou tanto, Henrique, que eu deitei na cama, eu falei pro Jacques, eu carreguei esse menino no colo e hoje ele está me carregando. Que legal. Que Não, legal. maravilhoso, né? Tipo... Maravilhoso. Deia, eu vou te pedir desculpas, mas eu tenho, quando eu Vamos. entrei lá no quarto, a Marina falou, não esquece da Nina. Eu tenho isso aqui, ó, eu tenho piano com a Nina, que Não, eu ainda vai não que aqui, senão a consegui. gente se deixar, a gente fica A muitas gente horas. vai, mas ó, eu quero dizer o seguinte, primeiro eu quero agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou. Obrigado aí pelo carinho, pelo Obrigada, apoio de gente. sempre, pelo interesse. Sigam a Deia, é só clicar ou aqui, que já vai para lá, ou tem nos stories e tal, porque Obrigada, ela tem um querido. conteúdo muito legal. E, Deia, quero te agradecer demais pela tua disponibilidade, dizer que é um privilégio poder conhecer mais da tua história, trocar figurinhas com você. Conta comigo sempre, de verdade. Vocês Um também. beijo carinhoso pro Jaquito. E eu acredito no mundo melhor e um mundo pensado para todos. Espero que essas pessoas todas acreditem, né? Quem está escutando a gente, que cabe a cada um de nós, né? Realmente fazer a nossa parte e que a gente mude aí, né? A história dessas pessoas, que é uma luta minha diária e sua também. Um beijo, até uma próxima. Beijo, Obrigadão. obrigado por tudo. Tchau, turma. Valeu, tchau. Valeu.